Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-nos a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Louvor a vós, ó Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é sempre um motivo de alegria estarmos aqui, onde tanta evangelização acontece. Quantas e quantas pessoas já fizeram a experiência de Deus autêntica neste local, destinado à evangelização. Estamos hoje aqui no nosso Restaura Famílias. Nada mais importante hoje que redescobrir a alegria de ser família em Deus. E não foi por acaso que justamente nesta data a igreja celebra a ascensão de Jesus ao céu. A igreja nos convida a estarmos com o Senhor e buscar com Ele as coisas do alto. Não sei se prestaram atenção na oração coleta desta missa, aquele oremos que o padre faz antes da liturgia da palavra. Disse que Jesus, sendo a cabeça elevada ao céu, que isso aconteça também com o seu corpo, que somos nós. A igreja não é um CNPJ, a igreja é o corpo místico de nosso Senhor. E repita: aquilo que acontece com a cabeça. Bem ruim, hein, gente? Bem ruim, hein? Repitam: aquilo que acontece com a cabeça acontecerá com o corpo. Então, meus irmãos, qual que é a nossa missão de cristãos católicos? Conhecemos a história da cabeça. E quem é a cabeça? Jesus Cristo. Ele é a videira, nós os ramos. Ele é o pastor, nós ovelhas. Porque conhecendo a história da cabeça, nós vamos conhecer a nossa história. O que acontece com a cabeça, aconteceu com o corpo. Se a cabeça foi rejeitada, nós também seremos. Se Jesus foi perseguido, nós também seremos. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Se Jesus subiu ao céu, nós também subiremos, se seguirmos os passos dele. Há um texto bíblico que na tradução em português não é que ficou errada, mas ficou incerta. Quando Pedro, porque isso aqui é uma coisa fantástica para o discipulado, quando Jesus diz que ele está indo para Jerusalém e lá ele estará morto, mas ele irá ressuscitar, Pedro chama-lhe a atenção, dizendo que Deus não permitisse que isso acontecesse. Na cabeça de Pedro era ruim, na cabeça de Deus, necessário. Aí Jesus vai chamar Pedro, ou aquela situação, de Satanás, que vem do grego Satanas, aquele que se opõe, o opositor. Mas na tradução da nossa Bíblia em português ficou assim: vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Mas a tradução da Vulgata de São Jerônimo é vate retro satana. Não é retro, não é longe, é atrás. Vá para trás de mim, Satanás. Ou seja, o que significa vá para trás de mim? Siga os meus passos.
Coloque os pés aonde eu coloco os meus. Aprenda o que Deus quer e não o que você quer. Esta é a missão do discípulo: andar com o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer a palavra do Senhor, para que tenhamos lá o horizonte da nossa fé, a ascensão, a subida para o Pai. O evangelho que nós lemos está em Mateus, porque nós estamos no ano litúrgico A. No evangelho de Mateus não se tem o evangelho da ascensão. Mateus não relata a ascensão de Jesus. Ele conclui o evangelho sobre a promessa do Espírito, mas não tem ascensão. É por isso que no ano A, que é Mateus, o evangelho não fala da ascensão. O que a igreja faz? Ela coloca na primeira leitura Atos capítulo 1, que é o início. Aí Lucas, que também é o autor do evangelho, ele vai narrar a ascensão do Senhor ao céu. Mas o que tem a ver o evangelho de maneira concreta com a nossa vida? Porque faz parte do credo. Nós estamos aqui estudando um pouquinho, um pedacinho do credo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E ele está fazendo o que lá? Está sentado. Aonde? De quem? Exatamente. Mas um dia ele voltará. Para quê? É o credo. Julgar os vivos. Olha, meus irmãos, aproveite as oportunidades que você tem. Eu também o tenho. Nós estamos vivendo uma oportunidade maravilhosa. Nós vivemos o tempo da misericórdia. Mas o tempo da misericórdia um dia cessará. A misericórdia findará. E começará o tempo da justiça. Nós precisamos da misericórdia para a nossa conversão. Precisamos da misericórdia para a volta amorosa ao Senhor. Porque quando Ele voltar, Ele não virá apresentar misericórdia. Ele virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. Para separar o joio do trigo. Para separar os cabritos das ovelhas. Uns, vida eterna. Outros, condenação eterna. Precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá. O tempo da misericórdia para buscarmos as coisas do alto. A ascensão de Jesus nos leva a buscarmos as coisas do alto, aonde Cristo está, a elevar a nossa cabeça, a elevar a nossa vida. Precisamos, como disse o Papa Bento XVI, ter uma vida de ascensão, uma vida de subida, uma vida que busca aquilo que está no alto e não aquilo que o mundo quer nos dar no chão. Quanto mais baixo para alguns, melhor. Lembrem-se do pecado de Adão e Eva e da maldição jogada sobre Satanás. Arrastarás pelo chão, comerá pó todos os dias da vossa vida, serás a mais baixa das criaturas. Você vê que a cobra não tem pé nem mão, ainda bem, né? Porque não tem pé e mão, já faço o que faço, então tá lá. Mas Deus vai falar com ela: ó, o seu negócio é pó, o seu negócio é chão. Aqui tem um gancho, né? Lembra de que tu és pó, e ao pó voltará, se não vos converterdes. Porque lá na frente Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. O que é matéria volta para a matéria, o que é de Deus volta para Deus. A carne pó se torna, o espírito retorna ao Pai. E como diz Paulo, lá receberemos o corpo glorioso. Então veja, meus irmãos, quem gosta de baixeza, quem gosta de pó, quem gosta de lavagem, quem gosta das coisas do mundo, não são aqueles que buscam o alto, são aqueles que buscam o mais baixo. E como tem pessoas hoje que fazem questão não apenas de buscar o baixo, mas de ensinar que viver no pó é melhor do que buscar a altura. Quem anda no pó e na terra é o mal, é o demônio.
Deus nos chama às alturas. E o evangelho escolhido, muito inteligente, vai dizer que os 11 discípulos... por que 11? É porque Judas deu no que deu, você sabe, né? Judas saiu. Depois eu vou colocar Estevão, mas aqui são os 11. Os 11 discípulos foram para a Galileia. Jesus era o Galileu. Não tem aquela música? O jovem Galileu. E por que Jesus insiste em falar Galileu? Tem gente que não entende isso. Não é um nome só não. É uma situação geográfica e que também é social e que se torna espiritual. O reino do norte é a Galileia. O reino do sul é a Judeia, onde fica Jerusalém. Todo mundo quer ser da Judeia. Ninguém quer ser da Galileia. Quando alguém era da Galileia e mudava para a Judeia e começava a viver como judeu, eles falavam: não, nós somos judeus. Nós somos judeus. Não sei se você lembra, quando eles foram chamar Natanael, que eles tinham achado um profeta, Jesus o Galileu. Pode vir alguma coisa que preste da Galileia? É porque ele era galileu, né? A briga de Nicodemos não é com Jesus, é com ele mesmo. Ele está negando a própria história, porque ele era galileu. Ninguém queria ser galileu. Galileu era um povo desprezado, era um povo de periferia, um povo mais humilde. Não, a Judeia era mais rica, as lavouras eram mais ricas, Jerusalém era a grande cidade. E vocês já sabem, estou apenas recordando, que Jesus começa o seu ministério aonde? Na Judeia. Só que eles matam João Batista, Herodíades com Herodes. Jesus, vendo que o rio não estava para peixe, o que ele faz? Deixa eu ir para a Galileia, que daqui a pouco ele vai perder a cabeça, sou eu. Então Jesus, ele vai para a Galileia, ele chama os seus discípulos, que são galileus, e lá ele começa o seu ministério. E toda a história de Jesus, para quem já estudou Sagrada Escritura, é um caminho. Qual o caminho? Ele sai do norte e vai descendo para o sul. Aí ele vai passando em Caná da Galileia. Ele foi para Galileia. Ele vai passando na Samaria, ele vai na casa de Lázaro, né? Maria, Marta e Lázaro. Ele vai descendo para Cafarnaum, etc. O final da vida de Jesus, ele está em Jerusalém. Aí ele tem um chicote lá que tira os fendilhões do templo. Ele começa a anunciar a destruição do templo. Aí acontece a entrada triunfal em Ramos, e vocês conhecem toda a história. Por que eu estou citando isso, meus irmãos? Deus não pode usar você se você não honra, respeita a sua história, seja ela qual for. Quem nega o seu passado não é digno de ser feliz no futuro, porque comprometerá o seu presente. Quando eu falo honrar a sua história, não é apenas gostar, é porque se não fosse o seu passado, você não seria quem você é. Então os discípulos, quando eles voltam para a Galileia, Jesus não vai dizer para eles: não, vocês têm que estar na Judeia, não. Ele assume. Os 11 discípulos foram para a Galileia. E quem indicou a Galileia para eles? Foi Jesus, para um monte que Jesus tinha indicado. Olha aqui como que o evangelho é bem construído, né? Vá para a Galileia, mas suba o monte. Galileia é lugar de descida, mas suba no monte. A história de Jesus é a história do monte. Jesus pode ser chamado homem dos montes. Ele esteve no monte da transfiguração, ele esteve no monte das bem-aventuranças, no Calvário é um monte das oliveiras. Ele esteve e morreu no monte, o Gólgota, que é o Calvário. Ele subia sempre ao monte. E toda vez que a palavra diz subir ao monte, ela está falando de espiritualidade. Não é você subir esse monte aqui, não. É um monte dentro de você. É um monte espiritual. É sair da planície. É abandonar a mesmice e buscar lugares mais elevados. Não sei se vocês lembram, quando os anjos vão a Sodoma e Gomorra, o que eles falaram com Ló e com a família dele? Saia daqui,
porque a cidade será destruída. Pegue os seus parentes e saia daqui. Ele deu 3 conselhos para Ló: saia da cidade, não pare na planície, suba a montanha. Olha que bonito, o Evangelho vem falando isso. Os discípulos subiram ao monte. Nós precisamos ter uma vida de subida e não uma vida de descida. Às vezes você já escutou uma frase mais ou menos assim: para descer, a frase está errada. Para subir, todo santo ajuda. Para descer, é o diabo que empurra. Eu que mudei o negócio. Porque o santo, meu filho, não está ajudando ninguém a descer. Se você olha para os santos, eles nos convidam a subir. É aquilo que nós falamos de ascese católica. A subida na espiritualidade, a subida nos picos de oração. As 7 moradas de Teresa, tem que subir, temos que buscar o alto. Então os discípulos, eles sobem. Todas as vezes que você está melhorando a sua espiritualidade, lendo o Evangelho todos os dias, rezando o seu terço diário, quiçá o rosário, procurando fazer boas ações, procurando a confissão sempre que necessária, a missa dominical, a adoração ao Santíssimo, leitura da vida de um santo, você está na ascese, você está subindo. O que o mundo nos propõe é mais fácil, que as pessoas dizem que descer é mais fácil que subir. Se você escutar alguém falando que descer é mais fácil que subir, a pessoa é leiga no assunto, ela não entende de corrida nem de escalada. Converse com um corredor profissional, alguém que faz o esporte de corrida a sério, e pergunta para ele: o que você prefere, subir ou descer? Todos vão dizer: subir é muito melhor, descer é mais difícil. E a pessoa que acha que descer é mais fácil, que ela não entende. Para mim, eu que não entendo, descer é mais fácil, porque subir tem esforço, descer você solta o corpo, você vai descendo, né? Quer dizer, para ir para o céu é mais complicado, para você subir é mais exigente, para você procurar a Deus tem que ser mais sistemático, mas a recompensa é ainda maior. É uma recompensa que os olhos não viram, ouvido não ouviu, coração não sentiu. Então as 2 coisas iniciais: é preciso ir para a sua Galileia, a sua origem, não esquecer a sua família, não esquecer quem você é, não esquecer aonde vivemos, e procurar sempre o monte que Jesus vai nos indicar, o monte onde Ele vai dar as suas últimas instruções. 2 coisas, meus irmãos, nós precisamos guardar: a primeira e a última pregação de Jesus, porque aquilo que alguém diz na sua primeira fala e aquilo que a pessoa diz na sua última fala é mais importante do que ele falou no meio das 2. Que a primeira é a abertura, ele vai colocar o seu projeto. A última é a conclusão. O meio é desdobramento. Então eu preciso saber na ponta da língua qual foi a primeira e a última pregação de Jesus. Primeira pregação de Jesus foi conversão. O tema da pregação foi conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Ele é o reino dos céus. Então, primeiramente, conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de rota. Depois nós temos a última pregação de Jesus, que está relatado na liturgia de hoje, na primeira leitura de Atos 1, é o Espírito Santo. Permaneço em Jerusalém até receberdes a força do alto, para serdes as minhas testemunhas. Aqui tem uma pergunta: qual que é o resumo de toda a vida cristã? Buscar sempre a conversão e ser cheio do Espírito Santo. O resto é consequência. Se você busca uma vida de conversão, você vai ter temor a Deus, você vai ter prática cristã,
Se você busca ser cheio do Espírito Santo, você vai alimentar a sua alma para que o Espírito ali esteja. O restante é consequência. Então Jesus começa com a conversão, ele termina no Espírito Santo. E é preciso entender que quando o Senhor nos pede conversão e Espírito Santo, ele está falando de quê? Da sua ascensão, da sua subida ao monte. Porque o Senhor subiu ao céu, mas ele não quer estar sozinho, ele quer levar a sua igreja com ele, e nós podemos ter uma vida de ascensão. E cuidado, porque o peixe morre pela boca. É preciso falar mais com Deus, estar mais com Deus, se entreter com Deus. Vou contar uma historinha, né? Não sou eu, né? Vocês estão esperando, cadê a historinha? Teve um padre, que não sou eu não. Teve um padre que chegou numa cidade, padre novo, foi lá, transferido. E o padre ficou lá muitos anos. O pessoal gostava dele, o bispo, o trabalho estava bom, era uma paróquia só na cidade. Aí foi deixando. Aí eles foram celebrar os 25 anos de sacerdócio do padre, que chegou novinho para a cidade, já estava há 25 anos lá. E chamou o padre para usar a palavra, né, para agradecer. Antes do padre falaria o prefeito, né? Mas o prefeito atrasou, ele não estava lá. Aí falou: não, o padre pode falar primeiro, se o prefeito chegar, ele fala depois. Aí o padre pegou o microfone, né? Olha, meus irmãos desta cidade, vou falar-lhes a verdade. Cheguei há 25 anos aqui. Que tristeza estava no meu coração. Um lugar que não me queria, e um lugar que eu também não queria. Fui atender vou passar para cá porque esse sol aqui também está castigando, né? Fui atender uma confissão, e a primeira pessoa que pediu a confissão, eu fiquei horrorizado. Falei: se todo mundo foi igual essa cidade está condenada ao inferno. Eu estou quase mudando o nome dessa cidade para Sodoma ou Gomorra, porque ele fez uma confissão, meu filho. O homem era depravado, tudo que não podia ele fazia. Falou de bebida, falou de mulheres, falou de jogatina, falou de tudo. Mas eu falei com Deus: a conversão é possível. E hoje, 25 anos depois, eu quero agradecer a Deus. Como as pessoas mudaram, como a cidade cresceu, como a igreja está viva aqui. Aquela primeira confissão ficou no passado. Hoje é um pessoal mais santo, católicos de verdade. A igreja viva está aqui na tudo. Aí o padre: então quero agradecer a todos. Eu queria agradecer aí a placa que a cidade me deu, os presentes dos fiéis. Vou conceder então a bênção final. Vamos lá, senhor. O prefeito chegou, deixa falar. O padre: oh, que beleza. Antes da bênção final, alguém quer falar? Quem é? Aí veio o prefeito. Não podia deixar de falar. 25 anos, o senhor está aqui, o senhor transformou a nossa cidade, santificou esse povo. E o prefeito, né, o peixe morre pela boca, não precisa falar pouco, né? Queria compartilhar um segredo com os senhores. Eu tive a graça de ser a primeira pessoa que confessou com o padre. Quando ele chegou, o povo, misericórdia, não é que era o cara, né? Mas pelo menos o padre elogiou, né? Que ele mudou de vida, se converteu. Ou seja, meus irmãos, a história pode ser engraçada, mas é verdadeira. Não importa o ontem, importa a sua decisão do hoje, porque o nosso Deus é misericórdia. Quando nós celebramos a ascensão, o Senhor está olhando para nós e Ele sabe que nós podemos buscar as coisas do alto, buscar uma vida de ascensão. Jesus, depois da sua ressurreição, Ele ficou durante 40 dias aparecendo aos discípulos, como nós podemos ler na primeira leitura. Durante 40 dias, Ele deu provas concretas de que era o Senhor.
Depois de 40 dias, Jesus promete o Espírito Santo e ele sobe aos céus. Os discípulos ficaram com Maria e as santas mulheres no cenáculo, se preparando para Pentecostes. Se Jesus subiu ao céu no 40º dia, ele apareceu aos discípulos durante 40 dias. No dia 41, os discípulos estavam com Maria, com as mulheres, reunidos com medo no cenáculo. Eles estavam em oração com Nossa Senhora, preparando Pentecostes. Agora me fale um número. De 41 a 50 dá quanto? 9. Aguarda isso aí. Quem é católico até hoje não sabe. Pessoa de outra religião pergunta, o católico está o sorriso amarelo e sai porque não sabe. Então agora você vai saber. Eu não sei porque que essa igreja de vocês faz novena. De onde saiu esse negócio de novena? Agora você sabe. A primeira novena foi ao Divino Espírito Santo. Quando Jesus sobe ao céu, completando 40 dias depois da ressurreição, e os discípulos do dia 41 até os 50, eles ficam com Maria, no cenáculo, em oração, esperando o Espírito. 9 dias. É por isso que nas nossas paróquias nós temos o novenário. A primeira novena, quem fez foram os discípulos, com Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Então, meus irmãos, não vamos receber o Espírito de qualquer jeito. Vamos nos preparar para Pentecostes, que é o próximo domingo. É uma celebração litúrgica, solene, solenidade de Pentecostes. Mas você não pode ser um cristão taioba. Vocês conhecem taioba? Aquela folha grande? Tem taioba, tem taioba. O que é o cristão taioba? Eu, quando era pequenino e chovia no sítio, eu ficava doido para a chuva acabar, porque no fundo da casa da minha tia tinha uma plantação gigante de taioba, porque lá a água da cozinha lá caía num cano e caía num corre-cozinho assim, ó. Aí ela, não sei para onde, né? E nascia muita taioba. E por que a gente gostava de ir? Porque depois da chuva, eram folhas enormes, ficava aqueles pingos grandes na taioba, era bonito, aquele tanto de pingo assim, ó. Aí eu sei, estava um tapinha na taioba, ela estava uma sacudida, a água toda caía, e a folha estava seca. É porque ela tem tipo uma cerinha, que não deixa ela se molhar. Tem muito cristão católico dentro da igreja, que é uma taioba. Ela vai à missa, ela reza, ela celebra Pentecostes, mas ela continua seca, ela não se deixa molhar. Tem uma história bonita na França, que o bispo da época falava com Napoleão, que ele precisava converter o seu coração, porque Napoleão mandou prender até o Papa, né? O cara não tem limite nenhum, mas o bispo falava com Napoleão, para ele olhar também a vida espiritual, e os dois estavam conversando junto a uma fonte. A fonte era em Paris, e a fonte estava cheia de pedra. Aí ele virou para Napoleão e disse: olha, não adianta você procurar a Deus quando é o seu interesse, você ler a Escritura no seu interesse, você ser um católico do seu interesse, porque senão você nunca molhará. Você estará dentro da água, mas permanecerá seco. Aí Napoleão Bonaparte deu uma risada e disse: rapaz, de onde você tirou essa? Onde já se viu uma pedra dentro da água e não se molhar? O bispo então falou com Napoleão: escolha qualquer pedra que eu te mostrarei. Napoleão falou: mas isso aqui eu escolho qualquer uma. Ele pegou uma, falou aqui, ó, toma essa pedra aqui. O bispo pegou a pedra e jogou a pedra no chão. Pegou e falou com Napoleão: veja, a única coisa que ela se deixa molhar é o exterior. Ela pode ficar nessa pedra, nesse lago centenas de anos, o seu interior estará seco. Assim é o teu coração. O bispo foi profundo. Ou seja, meus irmãos, não adianta você estar imerso em Jesus se você não se deixa encharcar por Ele.
Não adianta você celebrar Pentecostes se você não prepara a descida do Espírito, se você não tem fome e sede do Espírito, se você não tem uma vida que busque a santidade no Espírito. Não é apenas uma celebração, é um dia de efusão. Nós precisamos estar com o coração aberto para receber o Espírito, para que sejamos testemunhas. A ascensão de Jesus vai ilustrar um momento que ele disse: quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. O catecismo da Igreja Católica nos ensina, na explicação do subiu aos céus, que a ascensão de Jesus é um movimento final. A ascensão de Jesus é o movimento final. E qual é o movimento inicial? A crucificação. Quando a cruz de Cristo é elevada, ali é o início da ascensão. Jesus é ascendido, ele é levantado entre o céu e a terra. Na ascensão se conclui esse chamado de todos à conversão. A ascensão, ela se liga estritamente à encarnação, que é o mistério do Natal. O que é o Natal? Um Deus que desce. E São Tomás de Aquino que ensina: um Deus em si é o Deus para nós, é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Catábasis. Jesus, ele desce no útero virginal de Maria, anunciado por Gabriel. Então olha o movimento de descida. Na teologia chama movimento catabático, um movimento de descida. Jesus se encarna em Maria Santíssima, Deus, segunda pessoa da Trindade. Maria é mãe de Deus. Jesus vive aqui na terra 33 anos. 30 anos ele começa a vida pública, que vai durar 3 anos. Ele morre, ressuscita ao 3º dia. Faz guardar 30 mais 3, terceiro. E ele vai ficar 40 dias aparecendo aos seus. Aí ele sobe, a ascensão, que nós estamos celebrando hoje. É o final da vida terrena do Senhor. Se inicia na encarnação e termina na ascensão. E Jesus vai dizer: só pode subir para o Pai quem desceu do Pai. Só volta para o Pai quem veio do Pai. E a oração eucarística vai dizer que Jesus subiu não para se afastar da nossa humanidade, mas para abrir um caminho para que nós também possamos subir. Então é preciso buscar as coisas do alto. É preciso buscar aquilo que nos enobrece. Eu acompanhei um grupo uma vez, e eles me levaram, esses grupos de viagem, né, estrangeiro. Aí eles me levaram para andar de balão. Ela fui eu, nunca andei, né? Vamos lá, né? Uma vez eu vou, a segunda eu penso, vamos lá. Aí acorda de madrugada, um frio, 4 horas da manhã, todo mundo acordando. Falou: vamos correr porque os balões começam a levantar às 5h30 da manhã. Quando o sol está nascendo, tem que estar lá em cima. E eu sou muito curioso, eu cheguei e fiquei de butuca ligado. E o povo conversando, eu só olhando. Aí os caras chegam. O balão é grande, né? Eu não sei se você já... No cesto, cabe 6 pessoas de um lado, 6 do outro, e ele fica no meio. Ele vai coordenando o balão ali. Primeiro a cesta, ela está deitada, eles estiram, mas o balão vai daqui lá, para daqui, carga enorme, gigante. Estira o balão gigante, e os caras começam a levantar o balão, e ele começa a pôr ar quente, assim, com o balão assim, aqui, ó. Aí aquele ar vai fazendo assim, aqui, ó. Aí o balão começa a aparecer balão. Assim, o balão está aparecendo. Aí o cara começa a pôr quente, aí o balão começa a tentar levantar, ele vai colocando ar quente, aí o balão começa a levantar, aí ele põe ar quente direito, aí aquele fogão, aí o balão vai tomando forma. A hora que ele nota que o balaio começa a querer subir, ele fala: pode subir. Aí a gente sobe. Ei, eu fui o primeiro, né? Deixa aqui para ver. Aí ele põe no gás e o balão lá, falei: pode ficar tranquilo que ele vai subir. Ele põe no ar quente, quando ele vê que o balão começa a balançar assim, ele falou: vai subir. Eles soltam um saquinho de areia e o balão começa a subir. Aí ele põe fogo mesmo, uma labareda grande, e o balão vai subindo. Aí eu falei com ele: nossa, mas sobe rápido. Ele falou: olha, quanto mais ar quente,
mais ele sobe. Porque o ar quente sobe, o ar frio desce. Por isso que ar-condicionado não coloca no chão. Coloca onde? No alto. Porque ele vai soltar ar frio, aquele ar frio vai descer. Se colocar o ar no chão, você nem sente que tem ar-condicionado. Até que ele toma conta do quarto, porque o ar frio desce, o ar quente sobe. Eu falei, então o ar quente sobe. Eu entendi, né? Porque a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque ele é língua de fogo. E quem é cheio do Espírito Santo, sobe. Aí o balão foi subindo, mas vai alto. A cidade ficou pequenininha lá embaixo. Eu olhei e falei assim, misericórdia. Aí eu falei com um cara, ele não fala na minha língua, né? Como que aqui desce? Ele falou assim, Eu falei, como que desce? Eu falei, o que esse cara está falando, gente? Que ru que é esse? Não, para, porque não fala só a língua, né? Eu vou traduzir para ele. Aí perguntou para o cara, como é que desce? Ele viu que eu era curioso, ele me chamou e pediu para eu olhar. Lá no alto do balão tem uma tampinha assim, ó. E o ar quente, pela pressão, cola a tampinha. E tem um cordão que sai da tampinha, tem umas argolinhas assim, ele passa do lado e fica em cima dele com tipo aquelas anilhas de academia, fica pendurado assim, ó. Ele vai soltando o ar quente, o balão sobe. Ele quer que o balão desce, ele diminui o ar quente e vai puxando aqui, ó. Quando ele puxa a cordinha, a tampinha dentro abre, o ar quente sai, o balão começa a... Eu falei, então é assim que sobe, é assim que desce? E o cara, ok. Falei, então tá bom. Eu aplico isso à minha vida espiritual. Você já entendeu? Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais quente de Deus você for, mais nós vamos ascender, ascensão, subir com o Senhor. Cada pecado na nossa vida é uma tampinha que vai abrindo. Aí a tampinha abre, o ar quente sai, a gente começa a... Olha os discípulos de Emaús. 2 discípulos desciam de Jerusalém para Emaús. Ao verbo perigoso. Eles desciam. Esvaziou do calor de Deus. Tem outro texto bonito. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão de assaltantes. É o bom samaritano. Por que ele caiu na mão de assaltantes? Porque ele não estava subindo, né? Estava descendo. Toda vez que a gente desce, dá errado. Então como que a gente pode ter uma vida de subida? Cheios do Espírito Santo. Quando Jesus diz no Evangelho, eu estarei convosco todos os dias. Amém? Então diga, Ele está comigo. Todos os dias. Em todos os momentos. Pergunta para quem está do seu lado, você acredita nisso? Acredita? Que é verdade. É verdade. Mas tem uma pergunta. Ai, padre, por que tem coisa aqui na minha vida que está mais ou menos? É porque Ele está com você todos os dias, mas nem sempre você está com Ele todos os dias. É preciso estar com o Senhor como Ele está comigo. Eu atendi uma família uma vez, que veio uma tia, tadinha, é uma tia não grata, né? A mulher parece que dividiu a família, mas veio para Divinópolis na casa do sobrinho. E pelo que eles me falaram, não a conheço, mas era uma tia chata pra caramba. Aí a tia chegou, o que a família fez? Saiu. Os meninos ficavam saindo com os amigos, ia para o cinema, ia para o shopping de Divinópolis, ia jogar pelada, a mulher estava arrumando unha e a tia ficou. Aí no final, ela foi à missa, Frei Galvão, ia embora na segunda-feira, a família triste, porque ela ia embora segunda-feira. O marido tem tanto trauma da tia, e quando a tia foi chegar, ele falou com a mulher, pega o nosso cachorro e manda cortar o rabo. E corta no cotoco. Ela falou assim, amor, para que cortar o rabo do cachorro? Não quero manifestação nenhuma de alegria quando ela chegar. Nem o rabo do cachorro, pode meter tesoura nisso aí. Olha que a tia foi embora, foi uma festa, né? Mas a tia, lá comigo, ela falou uma coisa que eu estou ilustrando a homilia. Pois é, padre, eu fiquei uma semana com eles aqui, mas não param em casa. O que ela me falou?
Eu vim para estar com eles, mas eles não estiveram comigo. Não aconteceu a convivência. Jesus está falando: eu estou contigo todos os dias. Você está comigo todos os dias? Eu estou contigo em todos os momentos. Você está comigo em todos os momentos? Não estamos julgando A ou B, né, gente? Mas você conhece pessoas que só estão com Jesus na hora ruim. Enquanto está bom, está na praia, está no sítio, está dormindo. A hora que o negócio dá ruim, é missa dominical, é novena, é menzena, acorda a quaresma toda 3h15 para rezar, resolveu o problema, dorme até 9. Quer dizer, Deus está com ele, mas ele está só quando precisa. Ele está conosco e nós precisamos estar com ele. Primeira leitura, Lucas vai dizer: ele vos dará o Espírito para que sejamos suas testemunhas. Jesus está falando com os discípulos. Presta atenção com isso, finalizamos. Jesus chama os seus e diz assim: olha aqui como que a cabeça do ser humano é difícil. Até hoje não é mole não, né? Jesus vai dizer assim: atenção, meus discípulos. Fala, mestre. Permanecei em Jerusalém, porque vocês serão revestidos com a força do alto, para serdes minhas testemunhas até os confins do mundo. João batizou com água, vocês batizarão no Espírito Santo. Não tem aquele que fala mais, né? Quer perguntar? Vamos lá, levantou a mão. Aí Jesus, vai lá. O que você quer perguntar? Aí Jesus, quero perguntar. Então pergunta, o que você quer perguntar? É agora que você vai restaurar o reino de Israel? Pelo amor de Deus, nossa, isso é para acabar com qualquer um. Jesus falando do Espírito Santo, o cara era preocupado com política, no meio da pregação de Cristo. Ô Jesus, agora que você vai restaurar o reino de Israel. Só que Jesus é educado, né? Não é a gente, né? Tem mais paciência. Aí Jesus disse assim: pode ler que está escrito assim: não vos cabe saber o tempo e a hora. Permaneçam, porque vocês vão receber o Espírito. E Jesus volta no diálogo do Espírito. Num português mais nosso, como que a gente diria no mineirês? Não vos cabe saber o tempo e a hora. No português, como que a gente fala? Exatamente. Não é da sua conta. Só que Jesus é polido, né? Não vos cabe saber o tempo e a hora. Se fosse mineiro, não é da sua conta. O que você está preocupado com o reino de Israel? Eu estou aqui falando para você, meu filho, você abrir o seu coração, ser cheio do Espírito Santo, para você ser minha testemunha, e você está preocupado com o reino de Israel. Cai fora, meu filho. Ora, aprendeu nada esses 3 anos? Meus irmãos, até hoje na igreja é assim. Jesus está prometendo o Espírito Santo, está nos chamando a uma vida de ascese, uma vida espiritual, e tem gente que só sabe levar o assunto para ideologia, para política, para coisas da terra. E as pessoas não veem que muita gente se afastou da nossa fé católica porque não foi alimentada no Espírito. Ela veio buscar espiritualidade, ela recebeu ideologia, recebeu partido político, recebeu conceito marxista, saiu mais um TL para atrapalhar as coisas. É preciso entender que quando Jesus fala do Espírito Santo, ele está falando de realidades que nós ainda não conhecemos e que já habita em nós. Ele disse no Evangelho da semana retrasada: ele estará convosco, ele estará dentro de vós, vós sereis morada do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, se isso aconteceu naquela época, imagina hoje. Jesus falando do Espírito Santo e um lá querendo saber de reino de Israel, de Herodes, de Pilatos, de política. Jesus falou: olha, não vos cabe saber o tempo e a hora, isso não é da sua conta. Prepare o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai descer. O mais importante é o testemunho. Quando vocês me testemunharem, vocês vão mudar a sociedade, vocês vão mudar a família, vocês vão mudar o mundo. Mas o que muda a sociedade, o que muda a família e o que muda o mundo não é ideologia, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é uma vida de ascese, é subir a um monte, buscar as coisas que o mundo não conhece.
Eu assisti uma entrevista, que eu fico lendo essas coisas, para a gente também poder conversar e ter argumento. Um bispo irlandês, bispo, não é leigo, cantor, não, é um bispo, deu uma entrevista. Por que que a Irlanda perdeu, olha o que eu vou dizer, você vai cair, até porque você está sentado. A Irlanda perdeu quase 95% do rebanho católico, todo mundo saiu, tem quase ninguém. Aquelas igrejas gigantes, missa à noite para 7 pessoas, fechando paróquia, tirando padre, fechando escola, ninguém quer saber de fé mais. Aí esse bispo teve a coragem, ele disse: sabe qual foi o erro nosso da Irlanda? Ao invés de levar a igreja para o mundo, nós trouxemos o mundo para a igreja. Nós quisemos agradar. Então música, as músicas da missa, mais na batida, umas luzes, vão pegar leve na doutrina, não vão falar muito de confissão. Aí as pessoas estavam no mundo, iam para a igreja, falavam: mas qual a diferença do mundo e daqui? Tudo a mesma coisa, então entre lá e cá eu vou ficar lá. Ele disse: a igreja precisa ser sinal de contradição. A pessoa está no mundo, um mundo barulhento. Aí ó, o cara não basta andar de moto, ele tem que colocar no talo, para você ver que o cara deve assim, nem sei para onde o cara está indo, mas até aqui nós escutamos. Divinópolis, Divinópolis, terra varonil. Agora deu para de madrugada alguém passar com aqueles carros de som, eles abrem o porta-mala, aqueles alto-falantes desse tamanho, a janela do quarto até 3h15 da manhã. Quem me acompanha no Instagram viu, um dia 3h15 eu postei lá: a polícia aí, me socorre aí, 3h15 da manhã, você não toma Divinópolis? O cara com o som ligado, marquei a polícia de mim, lá de Belo Horizonte, e marquei o batalhão aqui. Hoje o policial me falou: padre, nós estamos na cola. Falei: vocês pegam, por favor, viu? Falou: não, nós estamos na cola, e eu sei até que região que é. Falei: então pega porque está incomodando. Meus irmãos, eu estou falando isso por quê, hein? Por que eu estou falando? Que eu entrei, porque eu fiquei nervoso. O que eu estou falando? É para saber se vocês estão prestando atenção. Aí o mundo é barulhento, não é? Moto. Aí você vai para a igreja, a liturgia pede o silêncio, a contemplação. Pode cantar, pode bater palma, não tem problema nenhum. Estou falando da liturgia. Você vai fazer uma adoração que toca o coração. Aí você vai numa boate, está o cara lá. Aí você vai numa adoração, está o cara lá. Peraí. Se lá tem, aqui tem, eu vou ficar qual? Não, tem que ter um rompimento, gente. Se o mundo é barulhento, a igreja prima pelo silêncio orante. Se o mundo preza pelas ideologias, a igreja vai prezar pela salvação. Se o mundo tudo pode, a igreja vai dizer: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Se o mundo diz o que vale é ser feliz, a igreja vai dizer: não, o que vale é ser santo. É precisa a diferença, porque senão não há sentido em você buscar uma vida de ascese, uma vida de ascensão com o Senhor. Está todo mundo descendo. Inclusive a leitura vai dizer, o evangelho disse, e é preocupante, que os discípulos estavam recebendo de Jesus uma instrução, e quando eles viram Jesus, eles se prostraram. Prostração é adoração. Os reis magos, quando viram o menino, se prostraram. Adoração. Evangelho de Mateus, quando Jesus ressuscita, ela aparece para Madalena, evangelho mateíno, vai dizer lá, Jesus disse apenas uma coisa: alegrai-vos. Por isso que eu gosto de Mateus, alegrai-vos, alegria, né? Alegrai-vos. Maria Madalena se prostra, abraça aos pés de Jesus e o adora. Prostração, adoração. É isso que nós precisamos buscar: adorar o Senhor, nos prostrarmos aos seus pés, valorizar a adoração ao Santíssimo Sacramento, valorizar esses momentos de troca de olhar. Eu mesmo já disse em alguns lugares com muito carinho, para não magoar as pessoas, mas tem adoração, eu falei, que é dose. Você faz tudo menos adora. Lê texto,
canta, dá pirueta, cai da cadeira, levanta o santinho, sobe o foguete, faz tudo. Mas onde que está o momento de silêncio de adoração? Aquele silêncio de contemplação. Eu vejo, Ele me vê. Adoração, eu li um texto maravilhoso de Joseph Ratzinger, quando ele era ainda cardeal. Ele disse que a adoração é uma troca de olhar. Jesus nos vê como Zaqueu e nós o vemos como discípulo amado na pesca milagrosa. O Ratzinger, que eu vou te contar, para tirar o chapéu, viu? Uma inteligência teológica. O que ele vai dizer que é uma adoração? É você, do barquinho da sua vida, olha para o Santíssimo e diz: é o Senhor. Não foi isso que João disse para Pedro? É o Senhor. E Jesus do altar, ele olha para você e diz: Christian, hoje eu quero estar na tua casa, que é Zaqueu. E isso é adoração. Agora, como que você vai trocar olhares com o Senhor se não se tem silêncio, se não se tem ascese, se não se tem subida, não é? É preciso ter uma vida de ascese, de adoração, de prostração na presença do Senhor. Meus irmãos, nós estamos celebrando então a ascensão de Jesus. Toca-nos na nossa vida, as nossas escolhas. Esta semana é uma semana de mudança de mentalidade. A partir de hoje, faça esse exercício até sábado que vem. Tudo que você for escolher no seu dia, que vai envolver outras pessoas, você vai perguntar a você mesmo: esta minha escolha, ela é de subida ou ela é de descida? Isto que eu vou escolher hoje, me eleva ou me abaixa? O modo como eu estou escolhendo, eu estou me tornando mais santo ou mais pecador e distante de Deus? Vocês vão lembrar, quem é da década de 70, 80 e poucos, 90, daquele desenho que eu gostava tanto. E não vejo há muito tempo, mas eu gostava dele. Era o Super Mouse. Quem lembra aí quem é? Super Mouse. Super Mouse é um ratinho, parecia um Mickey Mouse, né? Mas é outra coisa. Super Mouse era tipo um super-homem, só que era um ratinho. Ele tinha uma capinha vermelha e ajudava as pessoas. Tinha aquela musiquinha, né? Super Mouse, seu amigo, Pai São Falo do perigo. Lembra disso? O desenho começava assim, um ratinho voando assim, ó. Só porque eu gosto do Super Mouse. Na minha cabeça de padre, Super Mouse é minha inspiração de ser um padre melhor a cada dia. Até hoje eu arrumei um bonequinho do Super Mouse, eu quero pôr na minha estante. Se vocês arrumar, me dê de presente. Super Mouse assim. Qual que era o lema do Super Mouse? Qual que era o lema dele? Que ele gritava toda vez que ele ia voar. Você assistia, minha filha? Para o alto e avante. Meus irmãos, o que é festa da ascensão? Nos chama para o alto. Mas aí os anjos vão dizer: por que vocês estão olhando para cima? Esse Cristo que viste subir, ele virá em glória. Ou seja, avancem. Avancem na evangelização, avancem no testemunho, avancem na defesa da igreja. Use as suas mídias para evangelizar, que o pessoal gosta muito de aplaudir. Nossa, esse padre eu gosto, porque ele fala, viu? Esse fala. No Instagram é polêmico, você entra lá, tá todo mundo brigando. Esse eu gosto. Você gosta porque ele fala e você não fala. O padre leva e você só fica assistindo. Não, os anjos estão falando: que vocês estão olhando? Que vocês estão parados aí? Esse Cristo que subiu, ele virá. Então, avante. Por isso eu gosto do Super Mouse. Para o alto e avante. E isso, gente, é um lema de santidade. Todo dia, hoje eu vou ver uma vida para o alto. Corações ao alto. O meu coração está aí, Senhor. O Senhor sabe que meu coração está aí. Só que para o alto e... É um dos versículos mais bonitos da Bíblia para mim. É o último versículo da segunda carta de São Pedro. Fazei progressos ainda maiores e conhecei profundamente a Jesus Cristo. É um dos versículos maravilhosos. O que eu quero para a minha vida? Progressos maiores. Conhecer Jesus cada vez mais. Buscar as coisas do alto sem deixar avançar. Para o alto
e avante. Isto é a festa da ascensão, aquilo que toca a nossa humanidade. Desejo a todos que nós tenhamos uma semana diferente, uma semana de oração, uma semana de vigilância, preparando o nosso coração para o Espírito que há de chegar em nós. Nós já temos o Espírito Santo, mas ele quer se transbordar a partir de nós. Papa João Paulo II tem uma homilia muito bonita na festa de Pentecostes, quando ele fala que para os discípulos o Espírito veio de fora como línguas de fogo e repousou na cabeça de cada um. Para nós, ele não virá de fora, ele virá de dentro, ele já está aqui, mas ele quer se transbordar a partir de nós. Não basta ter o Espírito Santo, é preciso deixá-lo livre para atuar na nossa vida, nos levando para o alto e sempre avante. Que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, também na sua ascensão, esteja conosco esta semana, como ela esteve com os discípulos no cenáculo. Maria incentivava-os à oração, à preparação, porque o Espírito chegaria. Talvez você que nunca rezou, ou que está parando de rezar, volte a rezar esta semana o Santo Terço. Peça a intercessão de Nossa Senhora, aquela música bonita, né? Vinde, ó Espírito Santo, vinde por intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa digníssima esposa. Maria esteve com os discípulos, incentivando a eles: não se cansem, continue rezando, continue acreditando. Jesus falou que ele vai mandar o Espírito Santo. Reza mais, Pedro, reza João, Felipe, vem cá, reza André. É isso que Maria quer fazer com cada um de nós. Homens e mulheres de oração, homens e mulheres ansiosos para receber o Espírito Santo. Jamais se esqueça: quem busca encontra, para quem bate a porta se abre, quem procura acha. Vamos desejar o Espírito Santo mais do que aquilo que comemos e bebemos, para que no domingo que vem nós possamos ter uma igreja incendiada com os novos ardores para a obra missionária do nosso tempo. Jesus foi Filho de Deus e fez o que fez no tempo dele. Carla Corte já fez, São João Paulo II já fez, Santa Teresinha do Menino Jesus no tempo dele, São Pio no tempo dele. Agora hoje é o nosso tempo. Que nós sejamos os santos que a igreja precisa, cheios do Espírito Santo, buscando sempre aquilo que nos eleva. E se as pessoas nos criticarem, se as pessoas te perseguirem, se a pessoa falar mal de você por causa de Jesus, alegrai-vos, grande será a vossa recompensa no céu, porque foi assim que eles trataram os falsos profetas. Continuamos, meus irmãos, enchendo o balão da nossa alma com o ar quente do Espírito Santo. E vigie, porque o diabo é mestre para ir abrindo lacunas na nossa vida, para tirar o Espírito, para que nós possamos descer. Mas o Senhor nos convocou, Ele haverá também de nos sustentar. Preparemos o coração, porque o Espírito Santo está às portas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.